Olá, querido assinante da Home Research. Estamos aqui mais uma vez, já completando mais de um mês, hein? A edição da semana passada foi um mês, só como a gente teve visita, a gente ficou um pouco emocionado, vamos dizer assim, não deu para comemorar, mas a gente já está na sexta edição do Crypto Wrap Up. Muito feliz de estar com vocês, estar aqui na Home Research, com os meus caros analistas Bruno Lazarato e Pedro Rafael, e com uma presença ilustre hoje, analista de cripto da Levante, nossa cara e muito querida Luísa Pires veio compor hoje a nossa mesa aqui para falar um pouco do que aconteceu essa semana nos principais ativos de cripto e o que pode acontecer para a próxima semana e trazer a visão dela aí sobre esses ativos tão interessantes, essa nova tecnologia, essa nova classe de ativos que as criptos trouxe aí para o mercado, né? Agradeço, Luísa, mais uma vez a presença, obrigado aí por abrilhantar a nossa mesa com a sua presença, com o seu conhecimento, né? E aí, já nessa tarde que estava um pouco bonita, depois ficou nublado, agora limpou de novo, no Principado da Moca, eu começo aqui com Luísa, você que é a nossa convidada, por favor, o que só você viu nessa semana aí no mundo dos preços dos ativos de cripto? Oi, gente, muito boa tarde, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A dinâmica essa semana, para alguns, surpreendeu. Para o Bruno não, que ele é analista técnico, ele é evidente, ele já sabe muita coisa que vai acontecer, mas para a gente, assim, analisando o mercado em si, todo mundo esperava 0,75 basis point, né? Não foi surpresa para ninguém. Seria surpresa se viesse abaixo disso, o mercado ia estar explodindo, soltando fogos, né? Se viesse acima disso, a gente ia ver uma dinâmica um pouco complicada para o cenário de cripto devido à correlação alta aí com as big techs americanas. Então, partindo disso, o dado mais esperado semanal, primeiro, duas análises assim que eu observei muito, né? Uma parte um pouco técnica. A gente viu um short squeeze acontecer, e esse short squeeze foi muito endossado também pelas taxas de funding rate que a gente viu dentro do mercado de cripto. Então, o que são, assim, só para a gente dar um overview do que acontece, né? A taxa de funding rate nada mais é do que a taxa que a gente paga por estar alavancado. Então, se você está short, você paga taxa, se você está long de forma alavancada, você vai pagar taxa. E aí essas taxas estavam extremamente negativas essa semana. Como consequência disso, né, além da liquidação que a gente viu na semana passada, as taxas estavam, muito short estava pagando taxa muito alta, não teve como esses shorts continuarem pagando essa quantidade de taxa e num endosso aí de uma expectativa de 0,75, a gente viu um movimento um pouco mais forte aí, tanto no setor, lógico que Bitcoin puxando, mas quando a gente vai olhar num cenário de Ethereum puxando quase 30% aí, num intervalo de, sei lá, uma semana e meia, Ethereum está meio que ditando o ritmo, isso já é muito claro. E aí, nesse contexto, né, nesse funding rate que ainda está negativo, então a gente pode ver, e aí uma previsão minha, a gente pode ver Bitcoin indo visitar os 23 mil dólares, tá? E o Ethereum indo buscar os 1.800, na minha opinião, mas num curto prazo. Minha visão ainda é baixista, tá? Quando você olha no horizonte de investimento maior. Eu acho que tanto fundamentalmente quanto tecnicamente, o viés ainda não mudou, mas quando a gente olha numa dinâmica de curto prazo, para mim, a gente vai ter como é que eu posso falar? A gente vai ter um rally de bear market, vamos dizer assim, né? A gente vai ver um ânimo e os ursos atacando novamente. Então, felicidade aí dos tourinhos vai permanecer pelo mês de novembro, na minha humilde opinião. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessas taxas de funding. Eu olho muito isso porque dita muito a dinâmica dos preços.
E aí, dando um overview da minha visão, acho que quem vai correr por fora ali, numa correlação negativa com o mercado, independente do que estiver acontecendo com o Bitcoin e Ethereum, acho que o mercado de DeFi esse mês vai andar bastante, tá? Muito protocolo aí atualizando, a gente pode ver um token da Arbitrum especificamente começando a ganhar datas para lançamento, e isso pode mexer com o mercado, consequentemente pode ajudar muito a dinâmica do Ethereum, fazer com que o Ethereum valorize bastante também, ajudando a dinâmica de Layer 2 e DeFi. Então, acho que DeFi vai correr por fora, independente do que estiver acontecendo. Vai ter muita atualização aí, e principalmente porque DeFi sofreu muito quando todo mundo estava porrando. Então, acho que, assim como aconteceu lá em 20, de DeFi começar o bull run, acho que vai acontecer novamente de DeFi começar esse bull run mais cedo que todo mundo. É uma opinião minha aí, a gente já está vendo isso acontecer, e eu acredito que vai ser assim. Então, a minha visão para novembro, vamos dizer assim, é uma visão otimista, tá? Não no longo prazo, mas para novembro em si. Se você fosse me perguntar como é que a gente fecharia o mês, eu acho que a gente vai fechar no positivo em novembro. Muito legal, muito bom. Bom, eu sou fã de DeFi, eu já falei para vocês várias vezes, eu acho que é um dos cases da tecnologia blockchain mais interessantes. E eu acho realmente, quando você falou que realmente o DeFi ele começa os ciclos, né, ou ele dá sinais dos ciclos de bull run, eu já me perguntei várias vezes por quê, né? E para mim é justamente porque ele é a entrada com maior liquidez. Então, assim, quando o dinheiro está entrando, você não vai comprar um token que você vai ter que esperar de longo prazo. O DeFi, em geral, os produtos que ele oferece, você tem liquidez. Então, assim, a hora que o mercado começa a voltar pelo que ele consegue ter mais liquidez, né? Pelo que ele consegue sair mais fácil. Então, tá bom, eu vou começar a entrar em cripto novamente, fazendo stake ou serviços de DeFi, e eu vou no DeFi porque ele é mais fácil de eu sair caso dê algum problema, né? E é aquele negócio, Rodrigo, o cara vai correr para o que ele vê valor, não adianta. Uhum. E hoje o que é mais claro de valor para o cenário de cripto é DeFi, não adianta. Não tem para onde correr. Você vai explicar Letu para o cara que é leigo uma, duas, três vezes, ele não vai entender o que é um protocolo de camada 2, não adianta. Agora, Uhum. quando na prática o cara sabe o que está acontecendo com DeFi, ele vai utilizar DeFi. Então, a sua análise para mim é perfeita. O cara vai correr para o que ele vê valor. E para o cara caro assinante da On Research, se você não quiser acreditar na gente, acredite no JP Morgan. O JP Morgan fez a primeira operação de DeFi essa semana, e ele mesmo, os analistas de JP Morgan e vários executivos já disseram que dentro dos cases de cripto é um do que eles mais acreditam, né? Então, se vocês não acreditarem na gente, o que seria uma pena, acreditem no JP Morgan, porque esses caras, vamos dizer assim, já estão no mercado há algum tempo. Obrigado, Luísa. Não sei se você tem mais alguma coisa para comentar. Nada, é isso, e eu falo assim, quem chega primeiro bebe água limpa, então é melhor escutar, né? É verdade, é isso aí. Obrigado, obrigado pelos seus comentários. Está aberto aí, você pode comentar e dar sua opinião quanto você quiser. Brunão, o que só você viu aí nas suas análises gráficas aí, o que os candles te disseram essa semana? Fala, senhores e senhoras, como vocês estão? Tudo bem? Prazer em recebê-la aí, Luísa. Opa, deu uma travada, voltou. Vamos Já lá. subi o seu gráfico aqui. Show, maravilha. Ó, o que a gente teve? Semana passada a gente teve o BTC indo buscar a região dos 21 mil dólares, né? Que a gente até comemorou na live, no Crypto Wrap Up da semana passada. Tava até soltando fogos que tinha saído daquela congestão. Mas é aquilo que a gente falou, né? Saiu, porém, não. Subiu ali o quê? 10%, 8%? Para cripto, isso aí era normal acontecer toda semana, enfim. Demorou, aconteceu, tivemos um movimento corretivo, não, segurou na região dos 20 mil, e hoje eu tinha traçado uma cunha descendente aqui no gráfico de 4 horas, vou mudar, rompeu, hoje buscou novamente os 21 mil dólares, então parou, está se consolidando como uma resistência. Mas o que a Luísa falou, achei bem interessante, as funding rates, eu acompanho também. E, irmão, a chance de buscar aqui essa região dos 22 mil e posteriormente 22.800 até os 25 mil dólares, eu creio que para esse mês é válido sim, tá? Se não tiver nada de anormal,
nenhuma notícia, guerra, enfim, nada que possa fazer o preço derreter novamente, eu creio que ele possa buscar essa região e concordo com ela. Sem euforia, não é to the moon, não. É bater lá os 23, 24, para depois cair. Isso se romper essa região dos 21, 21,5, tá? Porque se nem isso romper, não, eu acho que vai continuar, vai formar um novo range. 20, 21, 20, 21. Aí vai nos 21,5, 22, volta nos 19,5, 20 e pode ficar fazendo isso aqui, né? Ó. Formar esse novo range aqui, aí vai um pouquinho, volta, cai um pouquinho, volta e ficar nesse patamar, tá? Mas entrou um pouquinho de volume comprador, se romper, a gente vai embora aqui, lá para a região dos 22.800, 23 mil dólares, tá certo? O meu gráfico, você tirou a tela aí, Rodrigo? Aí... Desculpa, eu cliquei aqui sem querer. Não, tranquilo, eu vi que saiu. Então pode ser que vá buscar sim essa região dos 23 mil dólares. E, irmão, só vamos ficar esperto, não cair no FOMO, né? O medo de ficar de fora e sair comprando a 24, 25 e depois ver a 18 mil dólares novamente e ficar. E o pior, né? Nem segurar, realizar. Não vamos dar uma de sardinha, né? Por favor. É o que o Rodrigo falou. Ouçam a gente aí, ou a gente faz o nosso melhor trabalho. Muitas vezes erra, muito stop, a gente toma bastante stop, mas faz parte do jogo, stop curtinho. E uma coisa que me chamou a atenção aqui para essa semana, que voltamos aí hoje à casa de $1 trilhão da capitalização de mercado, né? A gente estava aqui desde 13 de setembro, tinha perdido essa marca, rodamos aí 2 meses abaixo de $1 trilhão e hoje a gente voltou, tá certo? Voltamos a essa região, pode ser que vá buscar aqui 1 trilhão e 300. O que isso afeta? Tudo, afeta o preço. Porque se o preço sobe, a capitalização total de mercado também vai subir, tá? E outra coisa que esses últimos 2, 3 dias chamou muita atenção, várias shitcoins subindo 100%, 200%, 50%. Olha aqui, ó, a Band em 2 dias subiu 180%, tá? Teve uma Matic, subiu 40%. Matic não é shitcoin, tá? Ao meu ver, não é shitcoin. Também acho que não. Band já é. Então, mas se eu pegar aqui a lista, ó, a lista do fechamento de ontem às 9 horas, maiores altos 43%, 20%, 15%, 13%. Isso aqui é digno de um bull market, mas não estamos num bull market. Também concordo com a Luísa, estamos num bear market ainda e creio que são aí alguns dias de respiro do mercado, tá? E aí o pessoal tem que dar aquela manipulada, fazer aquele pump and dump, fazer uma grana e utilizam aí algumas moedas, algumas criptos para fazer isso, tá certo? Porém, se o mercado está mostrando que vai subir e nos dá a oportunidade de fazer uma graninha, a gente vai surfar, não importa se é shitcoin, se é moeda boa, Bitcoin, o que der, oportunidade com segurança, disciplina, a gente vai operar, tá? Vamos ficar atento, principalmente aqui, ó, voltando ao Bitcoin, se vai romper de fato essa região dos 21 mil dólares ou se vai voltar e vai ficar trabalhando nesse range aqui, tá certo? É isso que a gente tem que ficar atento aí para a semana que vem. E essa semana agora sai, no começo da semana que vem, sai a taxa de desemprego nos Estados Unidos, né? Que pode dar uma indicação muito grande sobre os movimentos do Fed, né? E aí vem minha pergunta: você acha que esse descolamento que houve essa semana dessa decisão de aumento de 0,75 pontos da taxa de juros americana, ela vai se manter? Você acredita que vocês, né, por favor, fiquem à vontade, vocês acreditam que esse descolamento vai acontecer? Ou a gente vai tomar porrada de novo assim que o nosso querido tio Powell aumentar um pouco mais a taxa de juros lá? Como é que vocês veem esse movimento aí? A gente realmente, finalmente descolou dessas notícias? Claro que se tiver um aumento grande, 1%, que eu acho bem improvável, as criptos, como as ações de tecnologia, sofrem. Mas essa semana me surpreendeu que mesmo com aumento, obviamente já precificado de 0,75, teve pouquíssimo, quase nenhum impacto nas criptos, né? No discurso dele, né, pós-anúncio, ele se mostrou meio perdido, né, na verdade, ele se mostrou meio perdido, mas também ele se mostrou disposto, dependendo dos dados que sair, principalmente esse dado aqui, ó, o IPC que vai sair na quinta-feira, de ir com a mão mais leve. Eu acho que isso trouxe um pequeno otimismo aí,
uma luz no fim do túnel para o mercado, entendeu? Mas ele se mostrou meio perdido no discurso dele. Se eu puder fazer um comentário assim, eu acredito que o Powell, ele testa muito. Ele tem uns discursos um pouco mais dovish, e depois ele tem uns discursos um pouco mais hawkish, ele vai sentindo o mercado. Concordo com o Bruno que ele está se sentindo um pouco perdido, e como consequência disso, a credibilidade que o mercado está dando para ele já não é a mesma dos primeiros aumentos. Então, eu acredito que a dinâmica do mercado está mudando muito por conta disso. Acho que a credibilidade do Powell, e aí é uma opinião extremamente pessoal, tá? Acho que a credibilidade a cada ata ela vem diminuindo. E aí o mercado está começando a operar como ele enxerga de valor. Beleza, deu um delayzinho aí na sua transmissão, Luísa. Mas você acabou? Você quer mais falar mais alguma coisa? Tá bom. Pedrão, com você eu vou subir aqui o seu gráfico. Por favor, o que você viu aí na sua análise on-chain, por favor, comente aí com a gente. Fala, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Prazer enorme aí ter você com a gente aí, Luísa. Seja bem-vinda. Então, essa semana, assim, complementando, acho que as análises aí do Bruno e da Luísa foi perfeita, né? A gente tenta olhar aqui para o lado mais on-chain da coisa. Então, a gente começa sempre olhando esse indicador, que é a faixa de bitcoins transacionados em determinada faixa de preço. Então, aqui a gente não está lidando com derivativos, e que a gente está lidando como se fosse o Bitcoin físico, né, de verdade. Então, a gente percebe aqui que ficou uma grande barreira aqui na casa de 19. Então, podemos confirmar que a casa ali dos 20K é um bom suporte, vamos colocar assim, né? O Bitcoin, para voltar a descer ali, vai ter que ter uma briga e uma troca grande de mãos, né? E se ele perder, é o que a gente já vem falando nas outras semanas, vai ser fácil ele encostar lá em 13, em 14, e é o que algumas pessoas já estão esperando, tá? Então, novamente, não tem quase nada aqui na casa da frente, montou essa enorme barreira e aqui tem um baita de um buraco. Então, provavelmente a gente vai ficar ali 21, 22, 23 e vamos ficar aqui nessa guerra até alguma definição da macro, até alguma definição de onde vai esse fluxo. Então, eu acho que o Bitcoin está passando por um período que ele nunca passou. Teve dois topos duplos, né, no ciclo passado. Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo um novo momento, por mais que a gente volte a se basear pelos ciclos anteriores, o Bitcoin está tendo uma nova caminhada, então a gente tem que ter um pouco de cautela até para poder comparar com ciclos anteriores, tá? Beleza. E o outro indicador que a gente também vem trazendo a toda semana é o índice de alavancagem. Então, a gente percebeu aqui que o Bitcoin, que a alavancagem do mercado deu uma diminuída considerável, tá? Então, isso é uma coisa saudável para o mercado. O mercado estava mais alavancado do que nunca. Então, a gente não sabia se a desalavancagem iria dar iria ter uma grande influência no preço. Então, não teve grande influência, ele voltou aqui, diminuiu um pouco o índice de alavancagem, mesmo assim ainda está bastante alto. A gente vê aqui nos ciclos anteriores como não estava nesse nível, então ele precisa cair mais um pouco, e aí talvez nessa queda seja a definição se ele realmente vai esticar ou se ele realmente vai buscar preços inferiores, tá? E o outro indicador que eu trouxe aqui, aí aqui a gente já vai para a parte de contratos de opções, contratos de derivativo, né? Então aqui é um nível alto de alavancagem, a gente consegue se alavancar de forma mais eficaz e mais controlada. Então, quem está comprando um contrato de opções tem o direito de alguma coisa. Quem está vendendo esse contrato de opções tem a obrigação de alguma coisa. Então, a gente está vendo aqui, nessa semana, um forte movimento de compras de call, compras de contrato de compra, tá? Então, a gente consegue analisar aqui e acompanhar quais estratégias os players estão tomando. Então, nessa semana, a maior estratégia é o call spread, ou seja, as pessoas estão comprando o call a seco. Então, simplesmente, quanto que vale um contrato para eu ter o direito de comprar o Bitcoin a 20 mil
em determinado período, em dezembro, por exemplo. Então, o cara desprende ali $1.000 e ele tem o direito de comprar o Bitcoin a 20 mil. Então, a maioria dos players nessa semana compraram contratos de call a seco, né? Então, na semana passada eu trouxe, os players estavam montando um Strangle, que é uma compra de volatilidade, as pessoas estavam comprando e acreditando que a vol ia aumentar, a vol não teve uma alta expressiva, então as pessoas voltaram a acreditar que o Bitcoin vai subir, vai ter um rally, um breve rally de alta nesse final do ano, devido às eleições americanas, devido a fundos de pensão estarem em prejuízo, e aí para aumentar ali, o apetite da votação, eles acabam tendo uma flexibilização de capital, e isso, o capital entrando na mão dos investidores, eles acabam colocando na mão de risco. Não vai valer a pena colocar em renda fixa, porque a renda fixa americana ainda está negativa, né? Então, a gente acompanhou aqui, teve uma alta bem relevante aqui da volatilidade. Então, a volatilidade ficou baixa aqui durante o grande período. A gente esperou que esse anúncio do Fed ia causar uma volatilidade, mas não causou nenhuma volatilidade no mercado. Então, os players começaram a acreditar na alta. Então, a gente hoje tem mais contrato de compra feito do que comprar contratos de seguro. Tá? Então, olhando aqui, quais são os contratos que mais estão sendo negociados? Então, o contrato de 22 é o direito de você comprar o Bitcoin a 22 mil, com vencimento em 15 de novembro, por exemplo. Então, o jogador ele desprende um valor e ele tem o direito de comprar o Bitcoin a 22 mil. O que ele está apostando? Ele está apostando que o Bitcoin, em 11 de novembro, vai ficar acima de 22. Se ficar abaixo, ele perde todo o capital dele. Tá? Ele perde não, ele tem uma perda limitada, foi o que ele colocou no jogo. Então, imagine que você tem a condição de comprar um Bitcoin por 22 mil e você não quer gastar os 22 mil, você quer gastar R$1.000 para ter aquela garantia, tá? $1.000 ou 1.000 dos 22 que você tem para ter aquela garantia. Beleza, aquilo não aconteceu, ok, eu fico com meus 21 aqui guardado e espero uma outra oportunidade. Se acontecer aquilo, ou seja, se o Bitcoin bater $30.000 em 11 de novembro, aqui, né, nessa data, ele vai ganhar de 22 até 30, ou seja, com $1.000 que ele apostou, ele ganhou $8.000 nessa aposta. E ele mantém os 21 dele ali guardado. Tá? Então, quem costuma fazer esse tipo de trades é tesouraria de banco e alguns players mais sofisticados. Tá? E aí a gente tem aqui um Notional, por exemplo, um Notional do mercado, né, pegando todo o que vale em opções, está batendo aí só em Bitcoin 5 bilhões. Tá? E o outro indicador aqui que eu separei é o NUPL. Ele é o net de posições de lucro e prejuízo não realizado. Tá? Então, como que é isso? Eu enviei um Bitcoin para o Rodrigo na faixa de R$10. Tá? Vamos colocar assim para a gente entender rápido. Enviei o Bitcoin para o Rodrigo na faixa de R$10. Ou seja, o Rodrigo comprou esse Bitcoin por 10. Tá? O Bitcoin foi para 7. Tá? E o Rodrigo manteve segurando esse Bitcoin. Então, o Rodrigo tem R$3 de prejuízo não realizado. Por quê? Porque ele está segurando esse Bitcoin ainda. Beleza? Então, se esse Bitcoin valesse 13, por exemplo, eu enviei para ele a 10, então o Rodrigo tem R$3 em Bitcoin de lucro não realizado. Por quê? Porque ele segurou. A partir do momento que ele transacionar esse Bitcoin, ele vai realizar ou prejuízo ou lucro, dependendo do valor de preço. E aí aconteceu algo aqui interessante, porque a gente ficou, durante a fase rosada aqui, que é a fase de capitulação, durante um bom período. A gente encostou nela aqui no mês de junho, conseguimos respirar ali no mês de agosto, voltamos para o mês de setembro, e agora aqui na pontinha, no final do mês de outubro, a gente voltou para a faixa abóbora, que é o índice ali de otimismo, né? Então o mercado fica entre otimismo e medo, não sabe o que está acontecendo, né? Mas, de todas as formas, a gente ainda está no bear market, a gente ainda está numa fase de capitulação, e isso é bem nítido. Tá? O outro indicador aqui é o número de transferências, tá? O volume de transferências. A gente ainda não tem uma pressão de transferência para acreditar que o mercado vai lá encostar em 38, em 40 mil novamente. A gente não consegue ver isso. Ou seja, a gente tem uma fogueira, tem uma brasa, mas a gente não está vendo ninguém assoprar ali, ninguém futucar aquela fogueira para aquilo ali voltar a fazer uma chama, né?
Então, mais uma vez, não tem um volume para que o mercado desenvolva para frente, pelo menos, né? E o outro indicador aqui são números de endereços ativos. Novamente, a gente vê que quando o preço estava bastante alto, né, o preço é essa faixa branca e a faixa, a linha abóbora é o número de endereços ativos. Então, a gente vê quando o mercado está em alta, tem bastante endereço transacionando. E agora a gente não vê uma alta relevante para que isso aconteça. Tá? Pedrão, só explica para o pessoal que está chegando agora aqui no nosso Crypto Wrap-Up qual que é o conceito de endereços ativos, por favor. O conceito de endereços ativos é qualquer quantidade que tenha no endereço e ela esteja sendo movimentada. O cara que tem um Bitcoin ou o cara que tem 0,00001 Satoshi. Se ambos se movimentarem, ok, eles estão ativos. Se eles não se movimentarem, são endereços inativos, que possuem Bitcoin, mas estão inativos. Mas tem um período, né? É um ano, não é um período que se não houve movimento, ele é considerado, a carteira é considerada inativa, não é? Isso, 155 então, dias, tá, 155 Rodrigo? Dias, isso. Estava tentando lembrar o período. Então, na verdade, isso é o long term holder ou o short term holder, que são investidores de curto prazo e de longo prazo. A gente pode dar uma olhada aqui também. Vamos dar uma olhada nele daqui a pouco. E outro indicador aqui, só para fechar, sobre não ter fluxo, não ter estímulo para que o preço ande, a gente está vendo aqui que os contratos futuros não está tendo estímulo, não tem volume para os contratos futuros. Os contratos futuros são ferramentas tanto para alavancagem, tanto para hedge. Então, a gente não está tendo volume para que o preço volte a andar ou para frente ou para trás. Então, se a gente não está tendo futucando a fogueira para aumentar a chama, vai acabar que o preço, uma hora, ele vai desabrochar. E antes da gente ir lá para o short term holders e long term holders, eu trouxe aqui a contagem regressiva do halving, tá? Então, a gente sabe que próximo ao halving é onde o mercado volta a florescer, as notícias voltam a ser mais ativas, as pessoas voltam a ter mais atividade. Por quê? Porque vai ser quebrado a forma de emitir Bitcoin. Vai ficar 50% mais difícil ter Bitcoin em circulação, por exemplo. Tá? Então, faltam 545 dias, praticamente um ano, quase 2 anos, para que aconteça o halving. Então, é importante a gente acompanhar que a gente está meio que no meio do caminho para algo acontecer. Tá? Então, falta um bom período aí para que realmente a gente tenha um movimento expressivo. Em contrapartida, a outra parte do mercado, a parte de DeFi, smart contracts, modelos de novas governanças em blockchain. Por exemplo, na semana retrasada, eu estava estudando sobre um token. A gente tem o ERC20 e tem o ERC721, que é para NFT. E esse token é o ERC, alguma coisa que eu não lembro o nome, e ele é um token programável. Ou seja, eu vou poder emprestar um capital e, se você não me pagar a taxa de juros até determinado tempo, esse token ele vai simplesmente liquidar automaticamente, sem precisar de nenhum intermediador. Então, acredito que esses projetos vão acabar florescendo no próximo hype. E aí, junto com eles, vai vir os games, onde a gente pode considerar que teve a primeira onda, mas, na verdade, eu não vejo nem a primeira onda. Aquilo ali foi um primeiro experimento, vamos dizer assim. É como se o Bitcoin estivesse ali em 2010, 2011, né? Então, quem estava ali naquele período para dizer se o Bitcoin iria funcionar ou não, né? Então, por que os games ainda não migraram para a blockchain? Simplesmente porque não tem escalabilidade. Não tem por que eu sair de uma via escalável funcionando e ir para algo que, é legal, a tecnologia, tudo bem, mas calma aí, isso aqui já está funcionando, eu só vou mudar de caminho a hora que você me der algo melhor, algo mais rápido, algo mais sofisticado, que realmente vai ser inevitável. O blockchain já vai oferecer isso. Tá? O blockchain já oferece isso, só que ele ainda não é escalável o suficiente. Foi preciso, em 2017, um jogo do CryptoKitties, um jogo de gatinhos, para dizer que o blockchain da Ethereum ainda não era escalável. Então, é necessário ter atualizações para que se torne escalável e que novos players entrem no mercado e que passam a usar, de fato, o blockchain. Tá? Então, o que vocês mencionaram foi isso aqui, ó, os long-term holders. Tá?
Pedrão, vamos acelerar que nós já estamos com quase 30 minutos, nós temos o compromisso de fechar entre 20 e 25. A gente já estourou de vez hoje. Vamos deixar aí uma interrogação. Na próxima semana eu trago aí o long term holders e o short term holders. Perfeito, vamos deixar um gostinho de quero mais pro pessoal. Obrigado pelas suas observações. Eu sempre gosto de citar ao assinante da On Research que está assistindo pela primeira vez, que preste atenção nas diferenças de dinâmica que o mercado cripto tem, né? O Pedro falou do halving. Para quem não sabe o que é halving, a cada período, que geralmente acontece de 2 em 2 anos, existe um processo desinflacionário do Bitcoin, no qual fica disponível para mineração metade dos Bitcoins. Então se torna mais difícil, mais caro de você ter Bitcoins. Então esse é um processo desinflacionário, e todo momento ali perto do halving ou logo depois são momentos muito importantes para o Bitcoin especificamente. E como o Pedro citou, uma das revoluções que a gente imagina, e eu aposto, é um tema que eu venho estudando há mais de um ano, é o tema dos blockchain games e o que DeFi tem o potencial de fazer para o mercado financeiro. Eu acho que GameFi, que são jogos baseados em blockchain, tem a oportunidade ou a chance de disruptar a indústria de games. Para quem não sabe, já é maior que a indústria de cinema e de música juntos, trazendo um novo modelo de negócio, no qual, como promete ou como oferece ao mercado os projetos de blockchain, você ter jogos descentralizados, onde não só as receitas, mas a governança dos jogos é feita pela comunidade através de processos de governança, de detenção dos tokens e tudo mais, muito similar ao que acontece no DeFi. E nessa linha, uma notícia interessante que eu vi, até postei hoje no meu canal no LinkedIn, quem quiser dar uma olhada lá, Rodrigo Tismar Borges, é um consórcio que foi criado. O nome do consórcio é Translúcia, Translúcia mesmo, com Lucia, e quem quiser dar uma olhada, translúcia.org. O que eu achei interessante é um consórcio desenvolvido inicialmente por uma empresa de mídia da Ásia, né, da Tailândia, chamada TIB Media, e o que é mais legal é que ela montou um consórcio com empresas das mais diversas indústrias para o desenvolvimento do metaverso, né, e de projetos em metaverso. Então, eles chamaram uma empresa gigante de real estate da região, chamado MQDC, ou MQDC, que é uma empresa de real estate real, assim, do mundo real, e nada melhor do que uma empresa que já opera projetos de real estate real para trazer a experiência deles para o mundo do metaverso. Eles também chamaram 2 empresas gigantes de tecnologia da Índia, a Pelar e a Tubulls, que são empresas de desenvolvimento, para trabalhar na parte de desenvolvimento. E o mais interessante, até porque eu conheço, eu vi nascer esse banco que eu vou citar para vocês agora, nasceu ali em Zug, ali pertinho, né, do Crypto Valley, é o Signum Bank, e ele, que é um banco da Suíça, um dos primeiros bancos, junto ao Ciba Bank, a oferecer contas em cripto, né? Nesses bancos você pode ter dentro da sua conta Bitcoin, Ethereum, dólar, euro, franco suíço. Foram os primeiros a fazer isso no mundo, e então eles chamaram o Signum Bank para trabalhar a unidade de Singapura do Signum Bank, para oferecer a experiência deles na estruturação da parte financeira. Então, eu achei a ideia muito interessante. Por quê? Porque é um consórcio que visa desenvolver projetos de metaverso, mas que trouxe para esse consórcio empresas, vamos chamar assim, do mundo físico, do mundo real, para que essas experiências possam trocar e que esse desenvolvimento se dê de uma forma sólida e concreta e que traga os benefícios do blockchain para esse mundo. Então eu achei muito interessante, vou ficar de olho, é um projeto que eu conheci essa semana e vou ficar de olho, porque eu acho que muita coisa boa pode vir aí desse projeto. E, de novo, dentro da linha da dinâmica própria, a gente teve essa semana o problema lá com a Gala Games, né? E um hacking que aconteceu numa bridge, né, que é uma conexão entre um protocolo e outro, e de novo, é importante para que o nosso assinante, que é investidor em cripto, entenda um pouco também dos processos tecnológicos, tente estar ciente de que é um aspecto importante. Para quem não entendeu o conceito, o Gala Games é um token, um protocolo, né, uma moeda que foi criada para desenvolver a indústria de games, né, baseado já no conceito de descentralização dos games, e é uma plataforma, um token que foi desenvolvido na plataforma Ethereum. Então já existe uma conexão natural entre essas duas plataformas. E o que eles estavam tentando fazer era um outro token, né, lastreado no token da Gala, que seria o Pi Gala,
qual que seria a vantagem ou a intenção desse token? É que você pudesse rodar na rede da BNB, que é a rede da Binance, que seria o Ethereum da Binance, para que vocês entendam. E nesse desenvolvimento houve um problema. Até onde a gente sabe, houve esse hacking. Os ativos da Gala na plataforma do Ethereum não tiveram problema, e os tokens da rede Binance também não tiveram problema. O problema está só isolado nos tokens Pigala, que seriam esses tokens, vamos dizer, lastreados por ativos Gala, que estavam sendo criados na rede da Ethereum. Então é importante que o máximo possível, né, dentro do seu interesse, que você, assinante que tem interesse no mundo cripto, esteja um pouco inteirado também sobre esses aspectos de tecnologia. Beleza? Mais algum comentário de algum de vocês aí? Alguma coisa? Vocês querem dar mais uma dica, alguma coisa? Se não, agradeço mais uma vez a presença da Luísa. Espero que você possa vir outras vezes também. Você é muito bem-vinda aqui. Você, seus comentários e sua experiência. Ao Bruno, ao Pedro, agradeço muito. Já estouramos demais o nosso tempo. Tomara que o nosso assinante nos perdoe. Até o próximo Crypto Up. Um grande abraço a vocês.